3. Ah, conseguimos. Deu certo. Agora deu certo. Olá, Dona Grace. Que bom estar com você aqui. Muito, muito gostoso poder compartilhar, encontrar você mais uma vez. Que delícia. Fico muito agradecida por você ter aceitado compartilhar, né, aqui a sua história, a sua jornada com a gente. Eu que agradeço de estar também te revendo. Modéstia à parte, você é maravilhosa. Ah, obrigada. Já faz um tempo, né, Gleice, que a gente não se vê, que a gente não se fala. Já faz E uns 6 meses. 6 meses já? Ó, Já. e Passa aí, rápido. agora eu quero saber, assim, como que você está se sentindo agora, nesse momento? É sua primeira live? Você já fez alguma vez? É minha primeira live. Ai, Eu como que você está? tô, eu tô achando divertido e um pouquinho ansiosa. Nossa, você é tranquila, a gente vai falar da sua história, da sua verdade, né? E como tudo que você se permitiu viver fez toda a diferença na sua vida. E assim como você, Gleice, existem outras pessoas também que estão assistindo, e o real objetivo desse nosso bate-papo é que outras pessoas também percebam que é possível, né? Quando elas escolhem, quando elas se dedicam, que a vida vai fluir da melhor maneira possível, assim como aconteceu com você, tá bom? Tá bom, verdade. Então eu quero que você comece contando pra gente assim, como que foi a sua vida antes da terapia? O que que te fez assim, que chegou naquele momento de você chegar e falar assim, preciso de uma ajuda, preciso buscar um equilíbrio emocional. E agora conte a nossa história aí. Conte a sua história para nós. É, um dia, quem sabe, eu faço um livro igual você para contar a minha história, porque é longa, mas vamos tentar reduzir. Isso mesmo. É, a minha infância, no meu ponto de vista, até, né, eu conhecer as diversas terapias, eu achava que era uma infância normal, né, Aham. como de todo mundo, como da maioria, né, de todo mundo. Porém, entre linhas, nem sempre foi assim. Uhum. Eu criança ainda, eu desconfiei que eu era adotada, que eu não era do mesmo sangue, né? Praticamente aos 9 anos, e isso me incomodou um pouco, apesar de que realmente diferença, né, de tratamento nunca tenha existido, mas sim fisicamente. Eu sempre me achei diferente, tanto físico como a personalidade. Mas sempre deixei passar, né? E ao longo do tempo, né? Comecei a trabalhar muito jovem, com 15 anos já comecei a trabalhar, eu sempre quis ser muito independente, não esperar nada de ninguém. Aquela coisa que também a maioria de nós, mulheres, né, fizemos. Não tivemos só aquela infância, nós tivemos também a responsabilidade cedo. E ao longo, né, dos anos, trabalhando, ajudando pai e mãe, aí veio o filho, fui mãe solteira, né? Que na verdade a gente não é mãe solteira, a gente sem perceber é tudo inconsciente, a gente faz as nossas escolhas. E num período que eu senti assim que foi muito desafiador, foi o retorno,
da cidade, para a cidade de onde nós viemos. Porque eu cheguei criança em uma cidade, na cidade de Manaus. E onde foi aonde eu me criei. E os meus pais eram de Pindamonhangaba, São Paulo. Então, depois de 30 e poucos anos, né, criada, com filho, minha mãe sempre falou que voltaria para a cidade dela e com a minha escolha nós voltamos também, eu voltei junto. Porém, foi um desafio muito grande. Pelo local, pelo clima, pelas pessoas. Então, assim, foram várias situações. Emprego, e isso me desestabilizou um pouco, sabe? Que, na verdade, a gente acha que é um pouco, mas quando a gente põe na balança, não é um pouco. Faz muita diferença. E no decorrer, né, da minha chegada em Pinda, a dificuldade de se manter com amizades, de conseguir um serviço, de ter um relacionamento. Então, assim, é muito desafiador quando você, apesar, né? Eu não posso nem dizer assim, foi onde eu nasci. Não, não foi. E, por incrível que pareça, eu também não nasci em Manaus, mas eu me sinto o sangue de Manaus, né? Então, assim, é muito desafiador você uma mudança assim radical de cidade, de amizade, de serviço, de clima, né? Nossa, eu sofri muito por causa do frio também. E uma coisa assim, você falou muito dessa angústia, de tudo isso que você passou, de toda essa dificuldade que você sentiu, né? E nessa época você já sabia nomear o que você estava aí sentindo? Você sabia realmente o que você estava sentindo? Não, eu não sabia, mas diante, né, de toda a situação, hoje eu digo assim que eu senti, hoje eu posso nomear como um abandono de mim. Eu fiz um abandono de mim, inconsciente. No decorrer do nosso trabalho, quando a gente começou tudo, né, a gente trouxe para a sua consciência, na verdade, muitas dores que você carregava da infância, do seu passado, né? A gente foi trabalhando isso e você foi trazendo para a consciência, como você mencionou antes, assim, você achava que você tinha uma infância tranquila, normal, e depois foi que você foi realmente sentindo isso, né? E aí eu queria saber de você, assim, como foi depois que você descobriu, depois que você teve a consciência, saber o peso de carregar essas dores que, na verdade, já era muito exaustiva para você, né? E como foi quando você descobriu que essas dores eram lá de trás, muita coisa estava se repetindo, como que isso foi para você? É bem. É muito desafiador, porque assim, você acha que você não vai ter força, que você não vai ter coragem, você começa a enxergar muita coisa que realmente não é sua. E, como é bem dito, a gente segue uma lealdade sem perceber. A gente fica ali naquela luta, né, vamos dizer assim, que não é necessária. Hoje eu consigo perceber essa situação que aconteceu, né? E quando você chegava no atendimento, né, ali, o que que você esperava quando você chegava ali naquele momento? Porque você foi tudo muito novo, né? Estava num turbilhão de emoção, uma Gleice totalmente se buscando.
eu quero saber de você, assim, como você chegava no atendimento, qual era a sua expectativa do atendimento e quando você saía da sessão, como que você estava? Quando eu busquei o atendimento, eu queria o conforto, eu queria um abraço, eu queria sentir assim a tranquilidade. Eu queria sentir voltar para a realidade. E eu tive todo esse acolhimento. Eu tive acolhimento de escuta, de sentir quem realmente eu era, de estar voltando para mim, sabe? E eu saía encantada. A sessão que era para durar 40 minutos, nunca durava. E como todos esses traumas influenciaram, assim, da sua infância, você trouxe que você consegue falar para mim, assim, como esses traumas influenciaram na sua vida adulta? Consegue descrever isso para mim? Ó, num certo momento, quando eu percebi, né, essa situação, eu travei. Eu não conseguia, além de, né, estar num local totalmente estranho para mim, eu não conseguia ir em frente. Eu não conseguia ter coragem, eu não conseguia passar aquela dificuldade, vamos, um exemplo, né? O desemprego. Eu não Uhum. conseguia visualizar que eu poderia, sim, né? Mesmo estando num local sem conhecer, sem ter amizade, que eu poderia estar seguindo em frente, indo em busca. Eu travei, eu travei. Mais desafiador foi nas finanças, foi no seu relacionamento com pessoas, inclusive com seu filho, né? Porque você tem um filho. Sim, tem um rapaz. Na verdade, influencia em tudo, né? E começa pelo financeiro, pelo emocional, pelo relacionamento. Então, a gente busca algumas alternativas e nem sempre também a gente alcança o que a gente busca, né? E nessa busca, eu, eu, eu tive, né, uma oportunidade de conhecer uma pessoa que também, né, foi um desafio também, mas que hoje eu digo assim, foi um aprendizado. Tudo a gente, né, hoje eu consigo levar para o lado do aprendizado. Mas aqui, em Pinda, foi o seu momento desafiador, foi a sua transformação, na verdade. Sim, Você descobriu qual foi a Gleice que Pindamonhangaba te fez descobrir? na verdade, eu digo assim, fez renascer, né? Porque a Gleice, ela sempre foi muito de conquistar o que ela queria. Ela queria, ela buscava e conquistava. E diante do desafio, essa foi perdendo o sentido de busca, de conquista. E com as terapias, eu retornei. Eu retornei nessa garra, né? De que a gente nunca deve desistir de nós, por ninguém. Você falou algo que para mim é muito importante, né? É algo que eu foco bastante nos meus atendimentos, de trazer essa verdade que está dentro, né, de cada um. E a sua força está aí dentro, você só precisa do autoconhecimento para buscar, para resgatar, porque na verdade essa Gleice sempre esteve aí, né? Foi aquele momento de uma mudança de estado, uma mudança que virou a vida dela de ponta cabeça, mas quando ela conseguiu
encontrar o caminho do equilíbrio das emoções dela, ela foi se resgatando, né? E aí, focado nisso, nesse momento, eu quero fazer uma pergunta para você assim, ó. Hoje, né? Como está a Gleice com ela mesma? Tem até uma música que eu descobri aqui no YouTube, né? Eu voltei para mim. E isso é muito gratificante. E com essa frase, né? E essa música, eu voltei para mim, eu digo assim, eu me sinto hoje não realizada, porque a gente sempre quer realizar muito mais do que a gente já tem. Mas eu consigo dizer que todos os meus desafios eu consegui superar. Inclusive, eu voltei para a cidade onde eu fui criada, né? Então, assim, isso para mim, além de ter sido também um grande desafio, porque recomeçar não é fácil, mas hoje a mente, o coração da Gleice está assim em paz. Foi um desafio que valeu a pena, está valendo a pena. Então, agora, o que você, a Gleice de hoje, falaria para a Gleice de uns 4 anos atrás? Posso falar mesmo? Fala, Gleice. Ai, eu acho que eu não posso, porque eu iria falar um palavrão e aí cai, né? Mas a Gleice é. Aham. E assim, essa Gleice de ontem tem muito orgulho dessa Gleice de hoje. E essa Gleice de hoje também tem muito orgulho da Gleice de ontem. Porque chegar aonde nós chegamos, né? Eu digo assim, nós, que a gente não se separa, segurar num troféu e dizer, vem, cada dia estamos vencendo. Você falou no momento agora, assim, que foi muito difícil tomar decisão, se posicionar, né? Você passou por essa fase, por esse momento de fazer escolhas que para você foi muito difícil, foi um momento bem desafiador, mas eu queria que você me desse um exemplo de como você tomou essa decisão, ou que você teria feito diferente, né? O que que você fez para se posicionar e tomar essa decisão? Que decisão foi essa? Queria que você contasse para a gente um pouquinho. Nossa, difícil essa pergunta. É um recomeço, né? Você ter tudo, vamos dizer assim, né? Você achar que está pisando numa terra firme e está numa areia movediça. Então, você tomar a decisão, olhar assim, que caminho que eu vou seguir, meu Deus? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Como eu me resgato, né? É assim, realmente é muito desafiador. E o ponto-chave, né? Eu digo que foi meu filho, em primeiro lugar, né? E não me colocando em segundo, mas quando a gente é mãe, a gente tem um olhar diferente. Então, assim, quando eu parei e vi
que no presente que eu estava, eu não ia chegar em futuro nenhum, eu me movimentei. E aí, baseado nisso, como que está o seu ciclo agora? Como que está sua nova vida? Como que está o seu relacionamento com o seu filho? Como que está a estrutura da vida de vocês aí? Fala para mim um pouquinho. Deu um salto assim muito grande, né? Apesar dos desafios, de você assim ver o sorriso do seu filho, de você ver a vida, né? De uma forma que quando você olha para trás, nossa, como eu estava parada, estagnada, acomodada, que eu até estou trabalhando muito com essa frase, né? Acomodada. Eu estava tão acomodada, achando que eu estava num conforto, que eu me senti vendo hoje uma nova realidade, o quanto eu estava fora do mundo, fora de mim, fora, sabe assim, aquela pessoa totalmente alienada. Hoje eu posso falar assim, que a Clarice também, antes, ela estava alienada. Ela não estava no mundo real. Ela estava numa situação assim que ela só aceitava. E a realidade hoje além de ser de vitória, assim, o bem-estar, apesar, né, do desafio, o bem-estar, a saúde mental, a física. Hoje eu e meu filho estamos trabalhando. Então, assim, são situações que você fica assim, caramba, quando a gente quer, a gente consegue. Você falou uma coisa, Gleice, que muitas vezes a gente vê até memes, né? Que fala assim, se eu tô na minha zona de conforto, se aqui tá confortável, por que que eu vou sair, né? E você realmente estava achando que estava nessa zona de conforto, até que precisasse levar um chacoalhão, percebeu que estava tudo meio que desestruturado, e como você falou, você teve que se posicionar, buscar uma saída, e aí você viu que realmente você não estava numa zona de conforto, né? Você estava Não, acomodada, achando que estava tudo bem, mas na verdade a realidade era outra, é isso? exatamente. É, nós, né, nos, nos conformamos com poucas coisas. E com isso nós vamos se acomodando mesmo. Ah, tá bom aqui. Tá bom aqui. E esse tá bom aqui, ele não cresce, ele vai só encolhendo. Eu quero agora fazer só um parêntese aqui e falar assim para vocês que estão assistindo aqui e falar o seguinte: a Gleice, ela teve essa mudança, ela se posicionou porque ela decidiu, né? Foi uma escolha dela, porque assim é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, que o terapeuta ele não faz milagre, que nós somos um caminho de ajuda, nós abrimos portas, né? E, e tudo vai depender do seu posicionamento, da sua escolha, das suas decisões. Gleice, ela resolveu, né, buscar ajuda, ela confiou no meu trabalho, né, ela se permitiu vivenciar o método que eu criei com muito tempo de estudo ali, agregando as terapias. Por quê? Porque a gente entende que cada ser humano é único, cada um tem uma maneira de se tratar, e vai existir a maneira correta, a melhor maneira para cada um, e que são técnicas diferentes. Então, assim,
A Gleice, ela hoje teve essa transformação, ela conseguiu, né, mudar, ela conseguiu se posicionar porque o primeiro passo foi escolher fazer por ela, né? Olhar para ela e entender, porque no momento que você começou a se cuidar, buscou o seu equilíbrio emocional, começou a se olhar com outros olhos, você mesmo percebeu que tudo à sua volta mudou. Mudou o seu relacionamento com seu filho, mudou a sua maneira de trabalhar, você teve a coragem de falar assim, aqui tá bom, mas pode melhorar. É isso? Exatamente. Foi isso que aconteceu, Gleice? Foi sim. E aí, então, Gleice, fale para mim como está sendo a sua nova cidade, o que que tem aí, conte pra gente onde que você está, como que é o clima, o que que você está fazendo de bom por aí. Aqui é Manaus, sol e chuva, Sol chuva todo dia? todo dia. Todo dia chove, faz sol, vem a tempestade, vem, faz o sol. É um tempo assim bem maluquinho. Mas é uma cidade bem acolhedora. É uma cidade quente. Então, eu não gosto do frio, então para mim tá ótimo. Tem os balneários, tem as piscinas, tem as comidas típicas que eu estava morrendo de saudade, o tacacá. Então, assim, além de eu estar num lugar, né, onde eu fui criada, onde eu me identifico, hoje eu estou, né, trabalhando, meu filho também. Desafios temos, lógico. Todo dia, todo momento, nós temos desafios, porque faz parte. Se fosse só uma linha reta, que graça teria, né? Graças a Deus. Mas são desafios que me faz evoluir cada vez mais, como pessoa, como mãe, como profissional, como amiga. E eu tenho muito assim a agradecer realmente quando eu busquei as terapias e você foi a porta, né? A porta, a janela, a fechadura me abriu assim muito horizonte, muito a percepção de onde eu estava, de onde eu poderia chegar. Então, isso assim é muito gratificante, né? Todo esse acolhimento, toda a orientação. E eu sou assim uma eterna grata a Clint. E hoje, como que você poderia descrever o seu emocional? Hoje, como que você consegue lidar com as suas emoções? Porque assim, você falou, desafios a gente tem, todo dia é uma coisa nova, é um obstáculo, é tudo. Mas assim, hoje como a Gleice, pós-terapias, lida com o seu emocional. É. Quem me conhece, inclusive, né, quando eu cheguei no consultório, eu queria matar. Eu sempre fui muito reativa, eu sempre fui muito brigona, eu sempre fui dente no dente, faca na faca, aquela situação toda, né? Assim, para se proteger. Hoje eu sei que todas essas armas eram para me proteger. Não vou dizer, né, que de vez em quando a gente dá uma escapulida, mas totalmente assim, você consegue, eu consegui encontrar um equilíbrio, principalmente de não ser reativa. E isso me ajudou muito, né? Me ajuda. Porque quando você também é reativa,
que eu achava que eu estava sendo, né, a bam, 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 aquela coisa toda. Não, é um desgaste desnecessário, muito grande. Então, quando você recua um pouquinho, para, respira, pensa, peraí, como eu posso estar vendo essa situação? Como eu posso estar revendo? Como eu posso estar ressignificando? Então, assim, quem tem a ganhar somos nós. O próximo, claro, né, ele ganha também, mas, assim, em primeiro lugar, quem ganha somos nós, a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa. Porque, assim, a gente não vai atrás de uma verdade. Com isso, a gente tem a nossa tranquilidade. Perfeito. É isso, Gleice. Que você faça um resumão, assim, né? De tudo que você passou, das dores que você teve, assim, o mais, assim, sabe? Aquela dor que era mais profunda, aquele trauma mais marcante ali, que te atrapalhou por um longo período da sua vida e que depois de todo o tratamento, depois de tudo, o que você conseguiu transformar real? Diante de vários, né, desafios, eu também tive duas perdas muito grandes, que foi dos meus pais adotivos, né? Como eu falei no início, né? Mas assim, foram meus pais. Então, viver também esse luto é um desafio muito grande, muito grande. Então, um certo ponto, né, da minha trajetória, eu acredito que eu comecei a aceitar muitas coisas para poder me encaixar, para poder ser aceita, para poder fazer parte. E isso começou a me incomodar, porque eu não estava sendo eu. Então, isso também foi uma das situações que a terapia me fez, me resgatou. E hoje é não, é sim, é sim. Então, eu consegui, né, e estou conseguindo me posicionar, me colocar no meu lugar sem ficar pensando, o que que o fulano vai achar? Eu não vou falar tal coisa porque o fulano vai se chatear. Não, cada um tem a sua opinião, cada um tem seu ponto de vista. Eu não tenho que agradar o outro não tem que me agradar. Temos que ser coerentes às situações, mas não deixar de ser a Gleice para tentar agradar o outro. Porque isso você consegue momentaneamente não sendo você. Porque muitas das vezes nós fazemos pelo outro, aquilo ali é só um momento que já acaba e para o outro não fez sentido nenhum. E quem fica ruim, quem fica mal, é quem deixou de ser a essência ali, a verdade, para tentar agradar o outro. Então, hoje você entende que toda a sua história, né, de infância, te trouxe um sentimento de rejeição, abandono, te causou uma dependência emocional, né? E que foi nesse período de terapia, desse autoconhecimento, buscando e entendendo a causa do aceitar menos, de ficar se encolhendo, de precisar agradar, e você resolveu ter a virada de chave e falar assim: agora eu vou pôr o limite, e a partir de agora vai ser assim, de uma maneira menos reativa. Sim, sim. A minha mãe dizia, né? Ela falava assim, com jeitinho a gente conquista muita coisa.
Hoje eu entendo a forma que ela dizia, né? Com jeitinho, porque tudo é uma forma de você falar. Você não precisa ser agressiva para se posicionar. E eu sempre fui. Eu sempre tive que mostrar a minha força. Eu dizia até que será que eu nasci para ser homem, gente? Porque às vezes eu me sentia muito agressiva. E olha a crença. Por que que a agressividade tem que vir só do homem, né? Uhum. Não, eu me posicionava numa situação que às vezes também nem era realidade, era coisa da minha cabeça. Se a Cleide olhasse torto para mim, eu ia tirar satisfação com a Cleide. E às vezes a Cleide estava olhando torto na minha direção, mas não era para mim. Hoje eu consigo relevar, é, não é relevar a palavra certa, eu consigo identificar e ser menos reativo. Ou não ser reativo. Já, já, já Já mudou melhorou bastante. bastante, Já, então é isso. já. Que ótimo. E aí, agora você está em outro estado, você está em uma outra cidade. E como está sendo aí? Você continua buscando terapia? O que que você hoje faz para manter é, tudo que você aprendeu aqui, né? O que que você faz para dar continuidade no seu processo de autoconhecimento? Quando nós conhecemos esse caminho, apesar também de não ser fácil, porque você começa a tirar suas próprias máscaras, é um caminho sem volta. Então, assim, quem realmente procura, né, se conhecer, se melhorar, e não tem como voltar atrás quando você vê que você está melhorando, que você está se reconhecendo, se conhecendo. Não é fácil, dói também a gente vê as nossas sombras. Porque a gente não é só anjinho, não, a gente é diabinho também. E eu busco aqui a, as terapias, o reiki, o cone hindu, a barra de axis, que foram, né, o, a entrada através de você que tudo começou, na verdade. Então, assim, para mim são ferramentas ótimas e que cada vez que você recebe a clareza, apesar de às vezes você não querer enxergar, é o melhor caminho. A Gleice foi uma das pessoas que chegaram aqui, que ela se encantou tanto com as terapias, né, Gleice? Que também resolveu fazer cursos para poder ajudar as outras pessoas, né? Para aplicar Sim. nela também. Então, ela resolveu levar isso para a vida e isso é muito importante. Então, eu quero agradecer muito, Gleice, a sua participação. A sua transformação para mim é algo que emociona mesmo, porque eu conheci a Gleice que chegou irritada, que queria matar todo mundo, que o vento que passava era ruim, né? E que hoje eu vejo assim que realmente foi uma pessoa que escolheu se transformar, entendeu, né, que precisava. Na verdade, você conheceu, você encontrou a sua verdadeira capacidade, que você consegue construir, você não depende, né, do outro para ser quem você é, né? Que você não precisa se diminuir, que você não precisa aceitar o mínimo, você não precisa estar se encolhendo porque você é gigante, né? Então, assim, foi realmente uma transformação que eu me emociono de falar, que eu me emociono de lembrar, eu gosto muito, tanto é que
que quando veio alguém para eu pensar em fazer assim, falar de transformação, eu falei, vai ser a Gleice. Vamos ver se ela topa, porque vai ser a Gleice, né? Então, assim, a gente está terminando, né? O nosso tempo está realmente acabando agora. E o que eu queria que você deixasse para nós, como amanhã é Dia das Mães, e você é uma mãe arretada, uma mãe porreta, eu quero que você deixe uma mensagem para as mães, para as mulheres, para as pessoas aí. Somos mães arretadas e porretas. Você também é uma grande mãe. Eu tive, né, uma grande mãe, você ainda tem uma grande mãe. E eu digo assim, nós mulheres, além de mães, né, nós somos muito vitoriosas, agraciadas. Deus fez tudo certinho. Se não fosse a mulher, somos muito vencedores, porque os desafios não são fáceis. Então, eu diria, né, além de um feliz Dia das Mães, com muita saúde, nunca desistam dos seus sonhos, por mais desafiador que você ache que seja. Ou até aquele que você pensa, não tem importância. Tudo é importante. Desde o grãozinho de areia até o tamanho do nosso mundo. Não desistam dos seus sonhos. Porque quando a gente quer, a gente consegue. Eu consegui, a Cleide também conseguiu muitas coisas. É assim, uma pessoa muito especial. E como outras, né, estão assistindo, que irão assistir essa live, cada uma sabe o que carrega dentro de si, né? E quando olha assim para trás, como se orgulha. Hoje eu me orgulho, né, de tudo que passou. E mais ainda do que vai vir. Eu digo assim, o meu filho diz, ai mãe, tu sonha demais. Não, eu não sonho. Eu vejo como realidade. Então, se eu consigo ver como realidade, eu posso alcançar. E eu deixo esse recado: nunca desistem dos seus objetivos, por nada. E para aquelas mulheres que estão passando por um problema emocional, qual a mensagem que você vai deixar para nós? Eu vou dizer bem assim: procurem a Cleide, porque ela com certeza vai ajudar. Sim. Com certeza. É uma profissional. Marquem a consulta que vocês vão descobrir. Não deixem de buscar ajuda, não deixem. Às vezes a gente fica com vergonha, né? A gente tem aquela crença, é careta, é coisa de menininha. A gente põe muito, a gente desdenha, a gente deixa de se cuidar porque o que o outro vai achar. Não, gente. O nosso maior desafio somos nós mesmos. Então, se você está com algum problema emocional, claro, a gente tem que procurar também uma ajuda profissional. A gente sozinho a gente não consegue fazer. Então, Gleice, muito, muito obrigada. Adorei rever você. Foi um prazer enorme ouvir a sua história, poder compartilhar a sua história com tantas outras pessoas. Essa live vai ficar gravada para quem puder assistir depois, quem não conseguiu assistir agora. E, mais uma vez, muito, muito obrigada. Desejo que você continue nesse caminho de sucesso, de vitória, de autoconhecimento. Então, um grande beijo para você.
Um beijo também para você e gratidão.